O Vasco. O Vasco, amigos e amigas, torcedores de inúmeras equipes aqui do futebol do Brasil, especialmente os torcedores e torcedoras, né, do gigante. O Vasco vai ser rebaixado mesmo para a Série B do futebol brasileiro em 2000, para disputar a Série B em 2024? Vai mesmo ser rebaixado o gigante da colina? Eu ainda acho bastante prematuro a gente ter essa visão, né, que afirma que sim ou que não. Este vídeo aqui, evidentemente, me coloca um pouco na arquibancada, confesso pra vocês, eu peço perdão a vocês por isso. Não é o meu papel. Mas é um vídeo que me coloca assim na arquibancada, ou que denuncia a minha presença na arquibancada, no mínimo, né? Na arquibancada de São Januário, torcendo para que o Vasco permaneça na primeira divisão do futebol brasileiro. Por quê? Porque pouco me importa se o Vasco teve uma gestão ruim. Pouco me importa, né, se o Salgado estava lá carimbando e chancelando todas as atitudes, no mínimo, controversas da 777. Importa-me muito menos todas essas coisas do que o que significa o Vasco. E o Vasco vem antes de todas essas coisas aí. Também vale lembrar, é muito legítimo e válido lembrarmos de que gestões complicadas nós vamos encontrar em quase todos os clubes de Série A, B, C e D do futebol brasileiro. E nem por isso todas essas equipes estão se dando mal só porque os seus dirigentes são ruins. Poderia, no mundo ideal, ser justo afirmarmos que a equipe caiu e mereceu, porque olha o que fizeram os seus dirigentes. Mas no mundo real do nosso futebol, isso não se justifica. Porque gestões complicadas a gente vai encontrar em muitos lugares. E antes de tudo isso, gente, porque tudo isso está na frente. O que está por trás de tudo isso? O que é anterior a tudo isso? O que é anterior à existência de Jorge Salgados da vida, né? O que é anterior à existência de 777 da vida, essas porcarias americanas, esse lixo americano, né, que está se envolvendo com o futebol em vários lugares e fazendo muito mal para o futebol, não somente no Brasil, mas em vários lugares aí. O que é anterior a tudo isso? O Vasco. Portador de um dos estádios mais raiz e bonitos do futebol brasileiro. Vai lá em São Januário, você não conhece? Vai lá ver. Vai lá ver aquele... é antigo, é por isso que é bonito. Nem tudo que é do passado é feio, né? Vamos parar com isso, né? Vamos parar de ser esse tipo de gente que encontra no passado só coisas boas, né? Ou só coisas ruins, né? Tem coisas boas e ruins. A beleza arquitetônica de São Januário é um negócio espetacular. E qualquer reforma que possa ser feita lá tem que considerar também a beleza que está presente ali em São Januário. Isso é sensacional, fantástico. Eu já estive lá, vendo o jogo. A torcida do Gigante estabeleceu conexão, tentou estabelecer uma conexão colossal com seus jogadores. Mas não foi por causa dela que o resultado ruim, né, prevaleceu no final da partida. Foi por causa da dificuldade dos jogadores de entenderem esse apoio e tirar proveito desse grande apoio da massa torcedora do Gigante. Foi por causa disso. E isso acontece por causa do quê? Por causa da pressão. A pressão chegou a um ponto que ela está permeando as ações dos jogadores em campo. Porque, vamos combinar? O Vasco não fez necessariamente uma partida ruim em São Januário, inclusive em termos de atitude. Se nós olharmos para a escalação, a gente vai concluir que o Vasco foi com a melhor escalação possível. Você pode argumentar que o Rossi poderia estar presente ali também, mas é questionável. Agora o Ramon, ele mandou um Vasco para campo bastante criativo, né? A maior parte dos jogadores criativos estavam presentes na equipe ontem. Algumas alterações também acho que ele mandou muito bem. Do ponto de vista da prévia do jogo, o técnico do Vasco mandou muito bem. Durante o jogo, a gente teve várias orientações ali também para que o jogador saísse às vezes do campo de defesa. É claro que nem sempre o técnico vai orientar e isto vai funcionar, essa orientação vai chegar ao jogador se o jogador estiver projetado aí para campo para desempenhar um certo papel. E sabemos que o Ramon é um técnico de visão híbrida do futebol e que tem treinado muito a equipe do Vasco para ser uma equipe também defensiva. E é claro que quando ele pede para que os jogadores sejam um pouco mais ofensivos, nem sempre o jogador consegue fazer isso. Mas o Ramon, de longe, é o menos culpado por tudo que está acontecendo no Vasco da Gama agora. Longe disso, não fosse por ele, o Vasco já estaria na Série B. O Barbieri, né, o técnico BB, ele assina muito por essa situação do Vasco. Assim como os dirigentes, todos eles ali, inclusive o Brax, né, que é um cara que antes de chegar no Vasco até imaginava que ele pudesse fazer um trabalho interessante, todos eles assinam
muito mais pelo momento do Vasco, até mesmo por demorarem muito, né, para demitir o Barbieri, do que o Ramon, que está fazendo tudo o que pode ali, evidentemente, com seus limites, com a sua visão de futebol que você pode questionar e tal, mas é um técnico que tem tentado fazer muito bem a sua parte. Ontem, a câmera, no final ali, não necessariamente no final, mas quando o Corinthians fez 4-2, a câmera pegou o Ramon e o seu filho ali, auxiliar ali no banco de reservas, num raro momento de provável desistência. Mas o que pareceu ser desistência da parte do Ramon, acreditem nisso, tá, gente? Não é real. Ele não desistiu. Ali foi um momento de dificuldade. Um momento em que a derrota entranhou também a alma do Ramon. E que ele estava ali numa situação de completo desolamento. Depois de todos os esforços que ele fez para esse jogo, para essa final do Vasco, inclusive em termos de ideias de montar a melhor equipe possível, de tentar ali ficar o tempo inteiro ali incentivando jogadores totalmente suado, totalmente, sabe, saindo água por todos os pedaços das vestes que o cobriam, né? Depois de tudo isso, depois que a equipe toma o terceiro gol, que vai completamente para cima do Corinthians, enfim, e toma o quarto gol, é como se ele ficasse completamente ali, né, numa situação de incapacidade de reação. Foi esse o momento que a câmera o pega ali, o flagra não somente a ele, como também ao seu auxiliar. Mas aquele Ramon que estava ali quase derrotado, ele não está derrotado. Se fosse um outro técnico, provavelmente estaria nesse momento. Ele não. O Vasco pode até cair para a Série B, mas não vai cair por causa do Ramon Dias. Pode ter certeza disso. Dito isso, digo também para vocês, o Vasco ainda não caiu. E até em virtude de me colocar sim na arquibancada de São Januário, neste momento, sim, me coloco mesmo, se pudesse ir lá para São Januário ver o próximo jogo, o próximo jogo, né? Falta um que o Vasco vai fazer dentro de casa. Né? Então até por me colocar no papel de quem de fato está na arquibancada, eu digo para vocês, neste momento, que o Vasco não cai. É menos uma visão de analista do que uma visão, por exemplo, de quem realmente está na arquibancada. Agora, se eu for levar para o lado do analista, eu diria para você que não caiu ainda, objetivamente não está na Série B, é complicado, é difícil, mas dá para ficar. Mesmo na situação de analista, eu posso dizer isso. E por que eu digo isso? Porque o Vasco está disputando a sua permanência com outras equipes. Não depende só do Vasco para permanecer hoje na série A. Foi justamente o que o Vasco perdeu ontem. A capacidade de depender apenas de si próprio para permanecer na Série A do futebol brasileiro. Mas também não depende só do Vasco para não cair. Cair ou não cair, depende dos outros também. Os outros também estão em disputas. E há jogos muito complicados. O Cruzeiro tem 3 jogos. Né? A situação está um pouco mais fácil para o Cruzeiro, até porque está mostrando reação. O Santos tem 3 jogos. A situação está um pouco mais tranquila para o Peixe nesse sentido. Tem 2 jogos em casa dos 3 que tem para fazer. E outras equipes que estão ali perto também têm uma vantagem maior em relação ao Vasco neste momento. Depois do final desta rodada, que hoje tem algumas partidas e que amanhã vai ter outras partidas, essas equipes terão 2 jogos. Precisamos saber o que vai acontecer também nesses 2 jogos. Então você está torcendo para que o Cruzeiro perca? Eu não estou torcendo para que o Cruzeiro perca nem nada, gente. Eu não vou também. Eu tô numa situação de torcer para o Vasco, mas eu não tô torcendo para que o Cruzeiro se dê mal. Isso eu deixo para você, torcedor do Vasco, para secar, para esperar que o Cruzeiro se dê mal, que o Bahia também se dê mal. O Bahia também tem 3 jogos, né? Faltou falar do Bahia aqui. E todos estão numa situação melhor que o Vasco, porque o Vasco, infelizmente, ao perder o Corinthians, se colocou nessa situação. Não depende, portanto, só do Vasco. Mas eu digo para você que se depender do Vasco, provavelmente o Vasco se salva. Tá? São 2 jogos muito difíceis. Muito. E na minha opinião, a final não está no jogo contra o Bragantino. No meio de semana próximo. A final está no jogo contra o Grêmio. Porque se o Vasco vence o Grêmio, o fortalecimento vai ser muito maior. Sobretudo se houver um ou outro resultado de uma dessas equipes aí que não for tão bom assim para essa equipe que também está disputando a permanência. Teremos um Vasco com a mesma vontade em campo contra o Bragantino no último jogo, mas com muito mais certeza de que as coisas positivas podem acontecer. Porque ontem a tensão também era construída pelas incertezas. E o Vasco ontem tentou muito, e acho que a tensão permeou muito os erros que o Vasco cometeu dentro de campo.
O Vasco construiu, o Vasco teve muita chance, mas o Vasco incorreu em muitos erros. Na hora do desespero, eu vou apenas pleitear um tipo de jogada, que é a bola levantada para a área. Aí eu levanto de qualquer jeito, deixando os defensores da equipe adversária muito preparados, né, para bloquear esse tipo de ação, que foi o que aconteceu, inclusive da parte do goleiro Cássio. Então vamos cruzar para a área de forma diferente, vamos cruzar sem chegar necessariamente na linha de fundo, vamos chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento rasteiro para trás, vamos mudar um pouquinho, vamos variar um pouquinho. Por que, Josa Novares? Isso não aconteceu nesse jogo contra o Corinthians. Tensão. Foi muita virtude da tensão. O 1 contra 1, tentando furar o bloqueio defensivo do Timão ali na frente da área. Por que isso não aconteceu? Se o Vasco tinha em campo pelo menos um jogador que poderia fazer esse trabalho, que era o Payet. Tensão. Portanto, eu acho que se depender do Vasco, o Vasco pode sim permanecer. Sobretudo se conseguir um resultado positivo contra o Grêmio. Na minha opinião, tem condição de conseguir, tá? É dificílimo, mas tem condição de conseguir. Que essa equipe do Vasco da Gama, os seus jogadores e o seu técnico consigam resgatar a alma vascaína, que é a alma do gigante, gente. E levar isso para dentro de campo contra o Grêmio, que eu acho que o Vasco vai ter muita chance de vencer essa partida assim. E se vencer, aí o Vasco pode ter certeza. Também vai se colocar, provavelmente vai se colocar na situação, né? De preocupar um pouco mais os seus adversários, gerando um problema maior para esses adversários que lutam pela permanência. Se isso acontecer, isso também pode ser muito empoderador para que os seus adversários não consigam resultados positivos e o Vasco permaneça na Série A. Para o bem do futebol brasileiro, na minha opinião, o Gigante da Colina tem que permanecer na elite do futebol brasileiro. Chega de Vasco na segunda divisão. Isso não faz mal só para o Vasco, isso faz mal para o futebol brasileiro. É isso.